Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado o executivo João Ricardo Bonato, um profissional com formação em administração industrial pela Fundação Vasolini, graduação em matemática e ciência e também cursos de educação continuada em desenvolvimento de habilidades em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. O João Ricardo, ele trabalhou durante vários anos no Grupo Dupont, especificamente na Polidura. E atualmente ele está em fase de transição de carreira, sendo assessorado pela Gutenberg Consultores. E como você sabe, esses clipes visam apresentar a vocês, apresentar ao mercado, executivos que eu considero capazes, preparados e também que pode adicionar valor à sua organização, à sua empresa. Por isso, eu tenho grande prazer em recebê-lo hoje aqui e eu gostaria de agradecê-lo inicialmente, mais uma vez, pela sua presença. Gutenberg, eu que agradeço pelo privilégio de estar cedendo essa entrevista para você. É um privilégio para mim e eu agradeço muito essa oportunidade. Muito bom. Eu é que agradeço a você pelo seu tempo. Eu agora quero fazer algumas perguntas para o João em sua área de competência. Naturalmente, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, João, é a seguinte: que competências são necessárias nos dias atuais para o exercício eficaz em sua área de trabalho? Bem, Gutenberg, a minha área de trabalho é uma área bastante sensível. Trata com clientes, né, que é a linha de frente com os clientes, e trata com toda uma negociação com a cadeia de suprimentos interna da companhia. Então, exige várias competências para que a gente consiga exercer essa função de forma adequada. Tá? Posso destacar algumas, né, entre elas. Uma delas que é muito importante, uma das mais importantes que eu acredito é o poder de negociação, porque você tem uma interface muito grande com várias áreas e com o cliente. Né? Você tem que ser uma pessoa também dinâmica, né? Tomada de decisões rápidas, gestão de conflitos, porque são vários conflitos que ocorrem dentro de uma cadeia de suprimentos. Né? Você tem que ter habilidades de planejamento, né? Gestão de equipes é fundamental para que você possa gerenciar todas as situações. Né? Você tem que ter um bom relacionamento, né? Porque você trata com clientes, então você tem que ter uma expertise muito grande em relacionamento com o seu cliente para que você possa atender de forma adequada. E a administração do tempo? E a administração do tempo. O que é que você acha? Como é que você vê a importância da administração do tempo em seu campo de trabalho? É fundamental porque o tempo é a unidade de medida que você trabalha com todo esse processo. Você tem que gerenciar o tempo desde a previsão de vendas no tempo correto, com as etapas de produção no tempo correto, para que você possa entregar o produto no tempo correto para o cliente. Então são fundamentais o gerenciamento de tempo também, porque você consegue atender o cliente de forma adequada e no tempo certo, evitando assim qualquer problema na cadeia de suprimentos e atender o principal objetivo do negócio, que é o atendimento ao cliente. É isso mesmo. Muito bom. Eu agora quero fazer-lhe uma nova pergunta. Qual é a importância da administração de vendas na execução da cadeia de suprimentos? Perfeito, Gutenberg. Bom, como eu disse, nós somos uma área muito sensível e eu vou dividir isso em duas partes para a gente ficar bem claro as separações. A primeira delas é o atendimento ao cliente. Você é a linha de frente com o seu cliente. Então você tem que ter um conhecimento muito amplo de todo o seu produto, do seu sistema de produção e das necessidades do seu cliente. Você tem que conhecer profundamente cada um dos seus clientes, as necessidades dele, para que você atinja os objetivos de atendê-lo adequadamente, no tempo certo, na quantidade certa. Além da questão de relacionamento. Então você tem que gerir a sua equipe e ter uma equipe adequada para que ela consiga ter esse relacionamento com o cliente de forma muito cordial, muito assertiva e que passe uma confiança e uma segurança para o cliente. Isso é extremamente importante. Então, o cliente acho que, o principal foco e de importância, porque depois da negociação comercial, você tem a linha de frente, que é o recebimento dos pedidos e a tratativa com os clientes. Só que para que isso aconteça de forma adequada,
você também precisa ter um gerenciamento interno muito bom. Então você parte para uma negociação com várias áreas. Né? Então você tem que ter uma negociação muito forte e com propriedade com as áreas de planejamento e produção, né? E com as áreas de negócio. Então você necessita conhecer desde o planejamento corporativo, a estratégia corporativa, passando pela estratégia de negócio, e a área de administração de vendas e demanda precisa traduzir essa linguagem de marketing que vem desse board para o plano tático da sua empresa, para que você realmente possa ter uma sinergia entre isso. Se você não tiver essa sinergia, você realmente não vai conseguir atingir o objetivo que é atender o cliente de forma tranquila e adequada. Né? Então, esse link é extremamente importante. Né? E, então, é muito mais do que simplesmente receber pedidos, colocar em sistema e faturar o pedido para o cliente. Então, você tem que administrar e você tem que acompanhar isso. Né? E você tem que ter propriedade, porque você tem diversos interesses envolvidos, e administração de estoques, administração de compra de materiais, e se você não tiver um conhecimento amplo em tudo isso, e não souber atuar com essas áreas, você não consegue realmente fazer os acordos necessários internos para que nós tenhamos o atendimento ao cliente de forma adequada e perfeita. Então, a área de administração de vendas é fundamental, uma área de elo e é uma área crítica para o sucesso do negócio. Muito bem. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Quais são os controles necessários para um bom gerenciamento de demanda? Então, isso é fundamental na minha visão. Você tem que ter a união de administração de vendas e demanda para que você consiga fazer um controle adequado. E você precisa ter KPIs que sustentam isso. KPIs consistentes e que seja reconhecido por todos. Porque são métricas que têm que ser reconhecidos, têm que ter seus targets, têm que ser cumpridos, e quando não for cumprido, eles têm que ser corrigidos para que cheguem nos objetivos. Então, isso é muito importante. Então, tem que ter uma disciplina muito grande, né? E nós temos que fazer um controle muito grande. Então, os controles mais essenciais que eu considero, os KPIs que sustentam esse processo, seria o controle de acurácia, né, de forecast de vendas, o bias, que é um sistema que você mede o desvio padrão da acurácia de vendas, o atendimento ao cliente, evidentemente, que nós dividimos em dois grupos, o Delivery to Promise e o Delivery to Request. Delivery to Promise são para atender pedidos que foram prometidos para o cliente após uma consulta, e o To Request é para atender a demanda já prevista no mês anterior contra pedidos que o cliente colocou. São duas medidas. E esses controles são fundamentais para que a gente possa manter. Outro controle fundamental é o controle de cancelamento de pedidos. Quando você tem uma demanda estabelecida, um plano de demanda formalizado, você precisa controlar as duas pontas desse plano. Aquilo que você não previu e que aconteceu, e aquilo que você previu e não aconteceu. Porque ambos trazem resultados negativos para o negócio. Tanto do lado operacional, quanto do lado principalmente de custo, que prejudica o negócio como um todo. Afeta o preço de venda e o resultado da companhia. Então isso é fundamental. Então por isso nós estabelecemos esses controles muito fortes. E alguma coisa que eu acho que é diferenciado no processo que a gente aplicou na Exalta, são as acurácias semanais. Né? Muitas empresas fazem acurácias mensais, pela média o erro, né, produto a produto que ocorreu dentro do mês. Só que essas acurácias, elas não conseguem dar uma precisão se esse erro aconteceu na primeira semana, na última semana, e isso interfere diretamente no processo de sequenciamento de produção, gerando, quando ocorre um erro, gerando horas extras, reprogramações de fábrica, troca de setup, desperdício no todo. No todo. Então, isso acaba sendo fundamental. Então, essa acurácia semanal acabou sendo um diferencial que nós aplicamos lá para que a gente pudesse ganhar nessa precisão. É muito difícil controlar, mas se você não controlar, você não sabe onde você está errando. Né? Então, esse é um ponto muito fundamental e que a gente aplicou. Uma outra importância grande que tem, e que também é um diferencial que eu acredito que nós aplicamos na Exalta, é o controle da demanda no ato da entrada do pedido. Antigamente nós controlávamos essa acurácia no final do mês e fazíamos uma espécie de autópsia do que aconteceu. E aí já tinha acontecido. E aí as pessoas até falavam, ok, eu entendi, vou corrigir,
mas elas não sentiam um problema no momento que ele ocorria. Então, quando nós juntamos a demanda com a administração de vendas, você conseguiu ter um controle no ato da entrada do pedido. Então, conforme os pedidos iam entrando, nós íamos controlando se a demanda estava sendo consumida adequadamente ou não. Quando essa demanda era ultrapassada, inclusive as suas seguranças, porque nós tínhamos um buffer de estoque para atender aos desvios, porque são naturais e acontecem, esse pedido passava a ser um pedido delivery to promise, onde a gente analisava junto com a cadeia de suprimentos a melhor forma de atendê-lo no menor prazo possível. Tá? Mas, de certa forma, ele teria uma prioridade 2 em relação aos demais pedidos que já foram programados. Então, o pessoal, principalmente da área comercial, passou a entender que ele tinha que prever corretamente, consequentemente ter uma acurácia boa mensal e semanal para que pudesse atender os pedidos. E isso passou a ser um fator fundamental, onde nós elevamos a nossa acurácia de 45%, 50% para 80%, 85%, e conseguimos um ganho muito grande em custos, que nós evitamos, né, de serem gastos, e passaram a ser um ponto positivo para nossas margens de lucro. Do outro lado, nós temos os cancelamentos de pedidos, ou não efetivação das demandas, que também muitas empresas não controlam. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse controlar os estoques que ficavam obsolescentes, porque nós acabávamos produzindo uma demanda e não se concretizava. E se você tinha um phase-out de produto, um produto que estava saindo de linha, você ficava com esse produto no estoque e não tinha o que fazer com ele, ainda tinha que pagar para descartar o produto. Então, com o controle de cancelamento de pedidos, nós conseguimos também demonstrar para a área comercial a importância da precisão da informação. Isso colaborou, inclusive, com o atendimento ao cliente e ser mais competitivo em custos também. Muito bem, uma excelente resposta. E agora, a última pergunta, João. Ok. Como eu falei inicialmente, o João está em processo de transição de carreira. Eu, particularmente, o conheço bem agora, porque sou seu conselheiro principal e não tenho nenhuma restrição a apresentar esse executivo para você ou para a sua empresa. Então eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: por que uma empresa nacional ou multinacional deveria contratá-lo para uma posição de gerente administrativo de vendas? Ok, muito bem. Obrigado pela pergunta. Eu entendo que eu já, nesses tantos anos, participando de 2 empresas multinacionais, primeiro 15 anos na Siemens e depois mais 16 anos na Exalta, eu adquiri uma expertise muito grande nesse tipo de gestão. Eu passei pelos mais diversos problemas, pelas mais diversas dificuldades, por projetos, por mudanças de empresas, por crises e crises que o nosso Brasil infelizmente passou e nós tivemos que administrar. E eu adquiri, acho que, uma expertise muito grande, né? E eu consigo ver isso também porque eu acompanho todo o desenrolar, o desenvolvimento de novos processos que estão na mídia, que estão em livros, estão publicados, para estar sempre atualizado. Então eu acredito que eu seja uma pessoa altamente atualizada. Eu acho que as competências que eu citei na primeira pergunta, eu tenho elas de forma muito sólida. Sou uma pessoa altamente disciplinada, responsável, que atinge os meus objetivos e não descansa enquanto eu não consigo atingi-los, né? E eu acho que eu tenho versatilidade para poder trabalhar com as áreas, esse poder de negociação, esse poder de persuasão que é necessário para que você consiga equacionar situações conflitantes, acho que é um grande diferencial que eu apresento e que eu apresentei durante toda a minha carreira, inclusive trabalhando com 2 áreas que têm os seus objetivos individuais, mas que têm o objetivo como um todo de atender o cliente, mas que muitas vezes precisa de ter uma pessoa com essa expertise que eu adquiri durante todos esses anos para fazer esse elo de ligação e para fazer esse fluxo funcionar de forma adequada. Então, eu acho que eu estou realmente muito preparado para isso e, como vocês podem ver, são 15 anos em cada empresa. Quando eu estou numa empresa, eu visto a camisa dessa empresa, eu trabalho por essa empresa, eu me dou para essa empresa, em toda a minha consciência, totalidade. Então, eu acho que eu conseguiria atender a qualquer empresa que realmente se interesse pelas minhas competências. Eu acho que eu conheço, como já falei, o João Ricardo. Eu observo no dia a dia do trabalho aqui no escritório o quanto o João é disciplinado, a sua pontualidade é britânica e também a sua capacidade de focar e de se concentrar.
Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida dessa sua competência e eu gostaria que você que nos vê avaliasse a possibilidade de chamar o João para uma entrevista ou mesmo recomendá-lo para um amigo que porventura você tenha. Eu quero agradecer a você, ao João Ricardo, pela sua participação e também, eu diria, pela excelente entrevista que você concedeu para o Cripto Gutenberg. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que o senhor está me dando e por tudo o que o senhor tem me ajudado e estou à disposição para qualquer necessidade de qualquer empresa e do senhor também. Muito bem. Eu agora quero pedir para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com. Lá no meu site você vai encontrar artigos semanais que são divulgados às quartas-feiras. Também você vai encontrar clips de profissionais que estão sendo assessorados pela Gutenberg Consultores. Eu acho que nós somos a empresa pioneira nesse tipo de atividade, bem como também, como sempre friso, o nosso objetivo, o nosso foco são aqueles executivos que estão sendo assistidos pela nossa organização. São eles que têm de brilhar, são eles que têm de se destacar, são eles que têm de demonstrar que eles são os melhores no mercado de trabalho. E, naturalmente, por tabela, nós esperamos que estejamos ajudando você a crescer, a avançar, a abandonar a sua zona de conforto e a se transformar todos os dias um executivo melhor, mais preparado, mais polido, mais civilizado, mais educado, entre tantas e tantas outras exigências do mundo moderno. Gostaria de dizer também que em breve estarei lançando o meu novo livro e eu espero contar com a sua ajuda, com o seu apoio para divulgar essa nova obra. Eu agradeço a você pelo seu tempo, pela sua paciência. Eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!